Vamos lá. Então, a primeira que a gente vê é, o primeiro conteúdo que nós vemos, então, grandezas físicas. Diferença aí entre, primeiro, o que é uma grandeza física, né? E segundo, o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, que são as classificações aí de grandezas físicas. Avançando o conteúdo, a gente vai entrar em cinemática, né? A parte de movimento. Então, alguns conceitos básicos aí que a gente vai ver é repouso, movimento, trajetória, a posição do móvel numa trajetória também. Qual a diferença entre ponto material e corpo extenso? Vamos dar uma olhada nisso. Avançando, a gente vai ver deslocamento, o que é deslocamento, como é que a gente calcula o deslocamento, velocidade, velocidade escalar média, né? Como é que se calcula a velocidade, o que é velocidade, aceleração também, o que é aceleração, conceito de aceleração e a sua fórmula aí para resolver problemas de aceleração. Da parte de movimentos, a gente vai ter três movimentos que a gente sempre estuda em física, que é MRU, MRUV e MCU. O que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. O que é o MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado. E o que é o MCU? Movimento circular uniforme. Desses três movimentos, evidente que são todos os três importantes, mas eu vou dar um enfoque maior no MRU, movimento retilíneo uniforme. Beleza? No MCU, eu vou pegar uma partezinha dele ali que é sobre o conceito de frequência, que a gente precisa dar uma olhadinha no conceito de frequência. Avançando, teremos o que? Ondas. Onda, onda, olha a onda. Tchá, tchá. É, carnavalzinho pegando. Olha aqui, ó. Ondas. A gente vai dar uma olhada na classificação das ondas, né? Na natureza das ondas, entre mecânicas e eletromagnéticas. Vamos ver como é que a gente vai classificá-las. Avançando, a gente vai dar uma olhada. Ainda em ondas, a gente trabalha com a parte das qualidades fisiológicas da onda, altura, amplitude, enfim. Mas, nesta parte, o que a gente vai ver, que está assim, ó, quentuche, é o efeito Doppler. Efeito Doppler, cara. Vamos dar uma olhadinha no efeito Doppler. Depois, tem toda uma parte aqui que não vem ao caso. A gente finaliza com o efeito Doppler. Tá beleza? Anotaram aí? Para a gente começar? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho minha colinha aqui, né, galera? Se liga, ó. Não é. De vez em quando o cara dá uma batidinha na cabeça, tem que dar uma lida aqui, ó. Vetores, já falei para ti. Grandezas físicas, escalar e vetorial, já falei. Conceito de repouso, movimento e referencial. Calma, a gente vai ver. A gente vai. Ô, Marco, é o seguinte, fica comigo. Se tu não pegou agora, eu vou falar um por um com calma no decorrer da aula, tá? Ponto material e corpo extenso. Conceito de deslocamento, velocidade e aceleração. Vou, vou falar um pouco sobre a conversão, como é que a gente vai converter metros por segundo para quilômetros por hora, né? Unidade de medida aí de velocidade. Classificação das ondas, então, mecânica e eletromagnéticas. E o efeito Doppler. É o que a gente tem que ver hoje. Esse é o nosso conteúdo. Pô, show de bola aí, ó. Tá. Galerinha, tudo certo aí? Tudo certo aí no outro lado do
da telinha. Podemos começar? Tudo certo, meu? Avante então, né, cara? Avante. Seguinte, anota aí já de primeira. Mecânica e ondas. Mecânica e ondas. Esse é o nosso conteúdo básico da Física 1. Mecânica e ondas, ok? Bom, eu anotei alguma coisa aqui para te falar, que é o seguinte. Sobre o conceito dessas duas partes aí da física, ia ser bacana se tu tivesse no teu caderno aí, ou na tua folha de anotações, enfim. Então anota aí o seguinte, ó. Mecânica. O que que é mecânica estuda? Quem sabe me dizer aí o que que é mecânica estuda? Quer ver que vai vir os caras falando para mim que estuda motor, aí o bicho vai pegar pro teu lado, né, cara? Aí é sacanagem para mim. O que que é mecânica estuda? Os movimentos. Tu tá alerta, meu. Tu tá ligado. Exatamente. Então, mecânica estuda os movimentos. Anota aí que esse é o conceitinho básico de mecânica. Mecânica estuda os movimentos. Então, poderia dar dois exemplos. Um bem simples, que seria o moleque chutar uma bola de futebol. Chutar uma bola, né? A mecânica vai estar envolvida nisso, sobre essa, esse movimento da bola depois que o cara chuta, o que que acontece, né? Para que lado que ela vai, que velocidade ela adquire, quanto tempo levou para chegar até o gol, enfim, todas essas questões. Veja que é um chutar uma bola, né? A gente pode estudar toda uma questão relacionada à mecânica. Ou movimentos mais complexos, como, por exemplo, a trajetória dos planetas no nosso sistema solar. É a mecânica também que estuda, né? Então, ou o movimento das estrelas, tudo é mecânica. De ver que o negócio é irado, né? Pega desde a parte mais simplista do nosso cotidiano, que a gente consegue ver, né? Tem a galera que joga uma bola aí uma vez por semana, futebol de salão, né? Joga uma vez por semana. Ali naquele movimento, ali naquele movimento está a mecânica, né? O estudo dos movimentos. Ou o que a gente não é comum que nós vejamos ou estuda, né? Por exemplo, a trajetória dos planetas ou das estrelas, né? Então, isso a gente deixa com os astrônomos, né? Então, toda essa parte mais complexa. Muito bem. E ondulatória é a outra parte da física que a gente estuda. Ondulatória, que estuda as ondas. Ondulatória, então, é o estudo das ondas. Então, também podia falar para ti, um exemplo simples seria as ondas do mar, quando a gente está na beira-mar, ali na orla marítima, que a gente vê as ondas do mar quebrando, voltando para o mar, e fazendo esse movimento repetidamente, né? Isso é fácil de visualizar. Até ali no Rei do Peixe, em Quintão, em Cidreira. Não fica chinelando a galera, também é praia, tá? Não fica te gabando aí que eu vou para Torres, eu vou para, né? Segura o teu balanço. Então, o movimento das ondas é um exemplo aí de onde está a ondulatória. Ou, numa parte mais complexa da física, por exemplo, as ondas do som também está, né? Aí já fica mais, tu não consegue ver, mas tu sente o volume, a intensidade de volume mais alto, mais baixo, mas existe um estudo sobre esse movimento das ondas de som.
chamada ondulatória. Perfeito? Olha o aquecimento. Tô esquentando aqui contigo, né, cara? Fica comigo aí. Galera, a primeira parte aí que começa a ficar interessante aí para a prova chama grandezas físicas. Anota o título aí, grandezas físicas. E a gente tem já que de imediato dizer para ti o que é uma grandeza física, né? A gente tem que ter os conceitos bem claros aí na nossa cabeça. Então é o seguinte, grandeza física, tu vai escrever assim, ó, tudo que pode variar quantitativamente, ponto final. Isso já fala tudo sobre grandezas físicas. O que é uma grandeza física? É tudo que pode variar quantitativamente, ok? O que significa quantitativamente? Quem é que sabe me responder aí? Poucos sabem, cara. Para tu ver, dá um chute na lua aí. O que significa quantitativamente? Não faz ideia. Mais alguém aí? Tem a ver com a quantidade. Patrick, tem a ver com a quantidade? Não me façam pergunta quando eu fizer uma pergunta para ti. Tu não responde uma pergunta com outra pergunta. Tu responde uma resposta. Pô, não vem com ponto de interrogação para cima de mim. O ponto de interrogação sou eu que faço. Então é o seguinte, cara, tem a ver com a quantidade, com certeza. Então, quantitativamente remete à quantidade, beleza? Então, olha só que massa, velho. Quando eu vou na padaria ali no Que Barato, aqui no Beco dos Coelhos, na parada 47 de Viamão, que é ali que eu compro, né, meu? Eu chego ali na padaria e digo assim, me dá 300 gramas de queijo mussarela. Outro dia eu posso chegar lá e pedir 200 gramas de queijo mussarela. No finalzinho do mês eu chego lá e digo assim, deixa o queijo para depois, me dá só um cacetinho. Já, faltou grana, né, velho? Já tá meio apertado o negócio aqui. Vejam que variou a quantidade do queijo mussarela, né, nesse cenário. Ou então, outro exemplo pô, o carro o carro tá 20 quilômetros por hora. Eu dou uma apertadinha a mais no acelerador ali, ele vai a 40 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Eu quero acelerar mais, a minha mulher me cutuca. Ô, deu, Neto, tá demais, te acalma teu coração. Quer dizer, nesse cenário aí também a velocidade variou, né? 20 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Então, a velocidade também variou. Então, percebam que quando eu falo 300 gramas de queijo, boa noite, Francisco. Fica aí, meu, fica aí que nós já estamos a milhão aqui. Eu falo 200 gramas de queijo ou 300 gramas de queijo. O que está variando em quantidade nesse cenário? O que está variando ali? 200 gramas de queijo, 300 gramas de queijo, o que está variando? Nenhum problema. Fica aí e anota tudo que eu te disser. A quantidade de queijo. Mas do que está falando a quantidade de queijo ali? Da massa. Galera, se liga, tá falando da massa. Da massa, por quê? Porque a unidade de medida de massa é gramas, quilogramas. Ó, te liga?
Já fica alerta aí. Agora, no outro cenário, o que que variou quantitativamente? A velocidade, né? 20 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Variou o que ali? A velocidade. Por que que eu sei que é velocidade? Porque quilômetros por hora é a unidade de medida de velocidade, tá? Então já fica alerta aí no seguinte, as unidades de medida. As unidades de medida, elas dizem muito sobre o que que tu tá falando, né? Fica ligado nisso aí. Beleza? Seguinte, as grandezas físicas, elas são classificadas em duas. Quais são as duas? Qual é a classificação das grandezas físicas? Anota aí. Elas são classificadas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, a grandeza física pode ser ou uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Essas duas, tá? Seguinte, vamos pegar essa primeira aí. Grandeza escalar. Escreve aí o conceito. O conceito é bacana que tu tem que ter aí no teu caderno. Grandeza escalar. Fica definida através do módulo e a unidade. Ponto final. Grandeza escalar fica definida através do módulo e da unidade. Foi? Anotaram? Sim? Beleza. Seguinte, tem que saber essas duas coisas aí que estão falando de que estão dentro aí de grandeza escalar. A primeira, o que que é o módulo? Quem é que tem uma ideia do que é o módulo? Aí daqui a pouco um diz assim para mim, ó, módulo é aquilo que a gente coloca no carro para o som ficar mais forte. Ó, tapa nos teus beiços. Vai ficar de castigo na aula quando a gente voltar para presencial. Não é, fala, é outra coisa. O que que é módulo? E já sublinha o módulo aí na tua frase, né? Sublinha o módulo e a unidade aí, que a gente vai ver o que que é um e o que que é o outro. Primeiro, o que que é o módulo? Se alguém tem uma ideia aí, manifeste-se. Ninguém sabe o que que é o módulo. Vamos lá então, né? Vamos lá. Seguinte, anota assim, ó, módulo é o número positivo ou negativo. É um número real, né? Bota assim, é um número real, positivo ou negativo. E a unidade?
O que que é a unidade? Alguém sabe? Neste caso, a unidade é a unidade de medida. Então, unidade é unidade de medida. Foi? Tudo certo. Então é o seguinte. Beleza, Jonathan? Beleza, Marcos? Seguinte. Se eu digo assim para ti, são 20 horas. Ó, se liga, ó o exemplo. São 20 horas. Eu estou falando sobre o quê? São 20 horas. Preste atenção na questão. São 20 horas. É uma afirmação. Ó, eu estou falando sobre o quê? Sobre o tempo, cara. É sobre o tempo, exatamente. O tempo é uma grandeza escalar. Perfeito? Agora, eu pergunto para ti, ó, o cenário, são 20 horas. Ponto final. Qual é o módulo? Módulo de proporção. Qual? Não é módulo de proporção? Tempo? Tá, tudo bem, mas olha só. Se for a questão primeira da prova, eu estou fazendo 20. É isso aí. O, Ah, o módulo é o número real, positivo ou negativo. Então a questão é esta. A questão é essa. São 20 horas. Ponto final. É uma afirmação. E a prova te pergunta qual é o módulo. O sim. módulo é o número real, positivo ou negativo. Neste caso, é 20. Agora, se ela te pergunta qual a unidade? Unidade é as horas. Horas. Isso aí. Por quê? Porque é a unidade de medida. Nesse caso, Sim. qual é a unidade de medida de tempo? É horas. Poderia Uhum. ser, por exemplo, minutos ou segundos. Até, por exemplo, uma questão de Olimpíadas. Poderia ser milésimos de segundos, né? Uhum. Tu vê o Sim. campeão de uma corrida de 100 metros rasos, milésimos de segundo ele ganha. Ou ou natação, né? Uhum. Então a unidade de medida ali é menor, é milésimos de segundo. Mas normalmente se utiliza como unidade de medida de tempo o quê? Horas. Uhum. Beleza? Então olha só Beleza. mais uma. Vamos ver se tu tá aqui no troço. Agora, tá não, nem chegou no inverno ainda, mas já tá frio aqui em Viamão. Mas vamos supor que a gente vá para Serra Gaúcha. Vamos para Caxias do Sul. E a temperatura caiu lá. Então vamos supor que seja 6 da, 6 da manhã. Bah, eu tô detonando agora, né? Ah, 6 da manhã. E aparece lá o seguinte: menos 5 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius. O que é menos 5 graus Celsius? que é temperatura? Temperatura baixa? Temperatura. Isso. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Uhum. Por quê? Porque ela é definida através do módulo e da unidade. Não precisa de mais nada. Show de bola.
Agora a prova te pergunta: qual é o módulo nesse cenário aí? Qual é o módulo? 6 graus. 6 Bato. graus abaixo de zero. Ô, meu, menos, ó, te liga. A questão falou menos 5 graus Celsius. Vou te Não, é dar que eu essa botei canja que 6. eu não. É que eu botei Ah, 6. É que eu botei 6. Por isso. e qual é a resposta correta? 5 graus Celsius. Não, não é 5 graus Celsius. Não é Menos menos. 5. Menos 5. Sim, menos 5. Menos 5 só. Só isso. Por quê? Porque o módulo, ele é o número real, positivo ou negativo. Nesse caso, ele é um número negativo. Então, tu vai colocar lá, menos 5. Acabou a questão. Sim, sim. Beleza. Agora, a prova pergunta outra coisa para ti. Qual é a unidade? Qual é a unidade? E agora? Qual é? Nessa, né? Nessa questão Ah, aí. sim. Qual é a unidade? Graus. Não, velho. Olha só que tri, cara, porque se tiver uma questão dessa para ti e tiver lá letra A, graus, e tu anotar e tu marcar o X no graus, tá errado. Uhum. Por quê? Porque a unidade de medida de temperatura é graus Celsius, Sim, sim. não é graus. Graus é unidade de medida de quê? Quem é que sabe me dizer? Graus é unidade de medida do quê? Na temperatura? Não. Da temperatura é graus Celsius. Tá. Mas só o graus sozinho é unidade de medida de quê? De tempo? Não, de tempo é hora. Pois Só é, o daí grau eu. sozinho. Ah, Ângulo. Boa, Patrick. Acordou. O gigante acordou. Toma o que te mandaram. não ia acertar nunca essa. Graus. Mas é assim que pega ratão. Cara, vocês não podem cair nos pega-ratão. Sim. A sorte de vocês não sou eu que faço a prova, senão eu só fazia a pegadinha do malandro contigo. Vai, mas daí Graus, ela. Uhum. se liga, graus é unidade de medida de ângulo. O cara diz assim, 90 graus, Sim, 45 graus, 30 graus. Isso é unidade de medida entendeu? de ângulo, não é unidade de medida de temperatura. Então, qual é a unidade de medida de temperatura? Graus Celsius. Há uma grande diferença, porque uma unidade de medida está falando de temperatura e uma unidade de medida está falando de ângulo. Não vai ter corretor, negão. É no X o negócio e te vira. Não vem com esse papinho aí pra cima de mim. Então, ó, boa, né? Uhum. Ângulo, então, também é uma unidade, é uma grandeza escalar também, né, galera? Ó, Ô, professor, beleza? eu vou ter que dar Manda, uma saidinha aí. Eu tenho que buscar minha esposa agora. vai lá. O que que eu vou te falar? Não, mas vou ter que ir, não adianta, porque ela tem que descer sozinha. Eu Não, volto então. às 21 de novo. Ô, Mas meu, se compra uma bicicleta pra ela, velho. Só isso. não dá, é perigoso, aqui onde eu moro na Alvorada, né? Ué, compra uma bicicleta e bota um capacete nela, cara. Pois é, Um colete à prova de bala, sei lá, alguma coisa aí. falar isso, ela me dá um tiro. Tá, meu, vai lá. Mete Tá? bronca lá e volta, né, meu? Às 21 eu volto aí, professor. Tá, é. Tô por ti, né, meu? Só o que eu te digo. Vamos Ah, lá. valeu, até Vai mais. lá, toca a ficha. Até mais. Galera que ficou, ó, seguinte. Grandeza escalar foi, então, tempo, temperatura, a massa, né? Também eu falei da massa. É... Já tá bom aí. Só isso já dei alguns exemplos aí de grandeza escalar para te entender. Entender, né, a grandeza escalar. Até aí tá tranquilão, galera? Até aí tá beleza ou não? Até a grandeza escalar foi?
Vamos, povo. Fala comigo, pô. Tudo certo. Beleza. Seguinte. Grandeza vetorial. É diferente essa, hein? Grandeza vetorial. Vamos para o conceito, então. Grandeza vetorial. Fica definida quando se conhece grandeza vetorial. Fica definida quando se conhece o módulo, a direção e o sentido. Ó, três coisas aí, ó. Grandeza vetorial. Fica definida quando se conhece o módulo, a direção e o sentido. Ponto final. Nesse caso, galera, de grandeza vetorial, o módulo ele é o valor, a intensidade, tá? Já sublinha aí as palavras-chave aí, ó, módulo, direção e sentido. Vou falar dos três. Comecei pelo módulo aí. O módulo é o valor, a intensidade. A direção é a reta onde o vetor atua. Reta onde o vetor atua. Na tua prova, provavelmente tenha somente duas retas, né? Não vai trabalhar com a terceira que eu te digo depois que eu falar dessas duas primeiras aí. A reta pode ser ou assim, ó. Ó, te liga. Ó. Essa ou assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Benzi. Olha aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Que reta é essa? Vai, meu, vai, vai. Horizontal. Toma. E essa aqui, ó. Horizontal e vertical. Beleza, Marcos. Beleza. São as duas retas que certamente, se falar sobre, vão estar na tua prova. Tem uma terceira reta que a gente estuda em o plano inclinado que a gente quando a gente estuda, por exemplo, um móvel numa lomba ou uma escada rolante no shopping. Pode ser. É um plano inclinado, que é assim, ó. O que que é isso daqui, ó? Essa reta aqui. É diferente dessa e dessa, né? Ela é aqui, ó. Diagonal? Oi? Diagonal? Diagonal. Isso aí. São as três retas que tem, né? Horizontal, vertical e diagonal. Mas eu apostaria na reta horizontal e vertical só. Em questões, por exemplo, de móvel, ou então um elevador. O elevador aqui, ó, vertical, né? Então, de repente, isso cai aí. Galera, falei do módulo, direção. Vamos para o sentido. Vamos para o sentido. O que é o sentido? É a orientação da direção. É a orientação da direção. Então, o sentido pode ser, por exemplo, do ponto A ao ponto B, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou do ponto B ao ponto C, do leste para o oeste, do sul para o norte, enfim. Entende? Vocês conseguem entender isso? O sentido é a orientação da direção. E isso que é o sentido, isso que significa. Tá beleza? Bom,
Então, exemplos aí de grandezas vetoriais. Deslocamento, o deslocamento, né, de um móvel é um exemplo de grandeza vetorial. Velocidade também, aceleração, força, essa que eu tenho aqui, energia, são exemplos aí de grandezas vetoriais. Bom, ainda nas grandezas vetoriais, que a gente fala vetoriais de vetor, né? A gente tem que ter um conceito claro sobre vetor para te entender. Então anota aí o que é vetor. Vetor dois pontos. O que é vetor? É a representação gráfica da grandeza vetorial. Então, vetor é a representação gráfica da grandeza vetorial. Como é que tu vê isso nos livros? Isso é legal de tu pesquisar, tá? Vou instigar para que tu procure aí nos livros de física que tu tem na tua casa, que é o seguinte: as grandezas vetoriais, tanto grandeza vetorial quanto escalar, elas são elas são representadas por símbolos, né? Normalmente são as letras que ela que se escreve ela. Por exemplo, aceleração é um A minúsculo, velocidade é um V minúsculo, né? Uh, temperatura é um T maiúsculo, beleza? Estão entendendo o que eu estou falando para ti? Muito bem. Nas grandezas vetoriais, são grandezas que têm o vetor, né? O que é o vetor? É a representação gráfica da grandeza vetorial. Como é que tu sabe que é uma grandeza vetorial? Porque no livro ele vai ter uma flechinha em cima da letra, vai ter uma seta. Essa seta ela representa que é um vetor, que é uma grandeza vetorial que a gente está conversando. Então, por exemplo, aceleração, velocidade, força, a gente vai ter uma flechinha em cima da letra, que é o símbolo da grandeza, tá? Assim que nós identificamos uma grandeza vetorial, um vetor. Tá, beleza? Bom, minha galera, o negócio é o seguinte, até aí tá tranquilo? Show de bola. Bueno, então, vou falar vou avançar um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho mais em mecânica contigo, tá? Por quê? Para te entender o seguinte, tanto todas as ciências da natureza, são as disciplinas que eu leciono para ti, tanto física, química e biologia, elas são divididas em 3 módulos. Então, hoje a gente está tendo física 1, mas posteriormente teremos física 2 e 3, né? Bueno, a mecânica, ela é dividida também em 2 partes. Então, por exemplo, na primeira, que é a física 1, a gente estuda a cinemática na mecânica. E na física 2, a gente estuda a dinâmica. Então, percebam o seguinte, tanto cinemática quanto dinâmica estão dentro da mecânica, tá? Mas hoje, nessa aula, a gente vai estudar exclusivamente cinemática, né? Que é cinesis do grego é movimento, que é a parte do movimento.
Então, olha só, como é que tu vai diferenciar cinemática de dinâmica? Lembra daquele primeiro exemplo que eu dei aí quando a gente começou a falar sobre mecânica, que o guri chutou a bola? Então, imagina um, um guri chutando uma bola, beleza? Ah, legal, cara, que bom. Vai lembrando agora aí, enquanto eu faço esse monólogo aqui. O negócio é o seguinte, chutou a bola. Então a cinemática ela vai estudar esse movimento que a bola fez. Vai estudar, por exemplo, a quanto que a bola se deslocou, quantos metros que essa bola foi do ponto A ao ponto B, quantos metros tem do ponto, qual o deslocamento que tem do ponto A ao ponto B, que velocidade essa bola adquiriu, percebe? Quanto tempo levou desde o chute do guri, quanto tempo levou do ponto A ao ponto B. Essas são questões que tu estuda na cinemática. Por quê? Porque não interessa para mim o que que causou o movimento da bola. Interessa o que que aconteceu no movimento da bola ali. Essas questões de deslocamento, o tempo que ela levou, a velocidade que ela adquiriu, isso que interessa para a gente no estudo da cinemática. Beleza? Agora, a dinâmica é diferente. O campo da dinâmica vai estudar o quê? Vai estudar o seguinte: por que que essa bola se mexeu? Por que que essa bola se moveu? Por que que essa bola parou? Percebe? As perguntas são diferentes. A dinâmica ela vai se preocupar com a causa do movimento. Por que que essa bola andou? Por que que ela parou? A causa. Quando não interessar a causa do movimento, é cinemática. Quando importar a causa do movimento, é dinâmica. Beleza? Beleza, né? As duas bem distintas. Muito bem. Vamos lá. Movimento e repouso. Anota aí, movimento e repouso. Movimento e repouso, cara, tem uma frase bacana para ti já matar qualquer questão de movimento e repouso que eu quero que tu escreva, que é o seguinte: devemos sempre especificar, quando eu falo assim para ti, devemos sempre especificar, é a prova falando para ti, é a questão colocando para ti, tá? Então tu tem que te ligar nisso daí. Devemos sempre especificar em relação a qual objeto está sendo analisado. Então, anota o seguinte: devemos sempre especificar em relação a qual objeto está sendo analisado. Entre parênteses, tu coloca aí o seguinte: referencial, fecha parênteses. O referencial é importantíssimo para a gente afirmar se um móvel está em movimento ou em repouso. Tá beleza? Deixa só eu pegar uma aguinha ali que eu tô ficando com a garganta seca, daqui a pouco eu fico com a voz do Robocop falando contigo aqui, só um pouquinho.
Ah, vamos lá. Tem que estudar, negão. Só que eu te digo. Ninguém nasce sabendo, mas tem que estudar bastante. Agora eu tô me preparando para uma prova também, então, estudando direto o dia inteiro. Não tem. Abrir um tempo na tua vida, tu dá uma lida nos negócios aí, cara. Não, não fica de bobeira aí, não, hein? Tem que se puxar um pouco. Galera, ó, o momento da tua vida agora é prova de fogo, hein? É uma fase que tu tá passando aí chamado EJA. Te encarna nesse momento, passa, pega o certificado. Tomara que já tenha passado essa loucurada toda da pandemia aí. Já tomei a vacininha hoje, né? Chamei na AstraZeneca hoje, já tomei minha vacina de prof. O negócio é o seguinte, ó. Passou tudo isso, me chama pro churrasquinho, né, meu? Vamos, né? Pô, tô me esforçando bastante aqui pra te passar nessas provas tudo aí, ó. Churrasquinho, né? Pô, chama o velho, né? Vamos. Nem que seja uma coxa sobre coxa, né, cara? Vaziozinho só se for a carne, não um espeto vazio, né, meu? Ó, não me enrola, né, meu? Te liga. Galera, é o seguinte, ó. Vamos lá. O que que eu falei agora? Sobre o referencial, né? O referencial, ele é importante porque ele vai te falar se o móvel está em movimento ou em repouso. Beleza. Vamos lá para a prática. O negócio é o seguinte. Esse daí eu dou esse sempre pra galera entender. Ônibus, né, meu? Ônibus tem que ser de viamão. Vamos ver um aqui. Vamos ver um ônibus aqui bem legal da gente pegar. Ah, estalagem, pode ser? O estalagem. Alguém aí alguém na sala pega o estalagem. Conheço. Onde eu moro. Toma, te mandar. Estalagem. Ah, que loucurada, né, meu? Aquele ali é loucurada. Santa Isabel. Santa Isabel é o melhor. Deus o livre. Quanta volta que dá aquele troço. Bom, enfim. Vamos nele. Ah, é um tour, né, em Viamão, né, cara? É um tour. Vamos lá. Negócio é o seguinte. Tô no ônibus. Ó, tô no ônibus. Eu tô no ônibus, sentadinho, bem bonito. E tu tá na parada. Tu tá na parada. Olha só. Ô, se liga, hein? Olha só o cenário. Eu tô montando o cenário pra ti. O prof tá no ônibus e tu tá na parada esperando o ônibus. O ônibus passa e ele não para pra ti. Por quê? Que é estalagem. Não, tô brincando, nada a ver, não é por causa disso, não. O cenário é o seguinte, ó, eu tô dentro do ônibus e tu tá na parada. E o ônibus passa por ti e ele não para na parada. Beleza? Tu me enxergou no ônibus. Ainda meteu aqui, ó. E aí, profi? Churrascada? E eu já dentro do ônibus aqui, ó. Aham, bem certinho. Manda o endereço que nós vamos. Pum. Passei, né? Aquele cumprimentinho de nada, muito rápido o ônibus. Passou. É isso aí, a física é. Toda a ciência da natureza é do cotidiano, a gente que não percebe, cara. A grande verdade é essa. Vamos lá. Montei o cenário para ti. Tô dentro do ônibus, tá na parada. O ônibus passou, não te pegou. Passou por ti. Foi. Olha só que massa. Em relação a ti, em relação a ti, eu tô em movimento ou em repouso? Eu tô em movimento, porque tu me viu passar, né, cara? Bem movimentado. 60 quilômetros por hora aquela jossa vai. Enlouquecido. Em dia de jogo, então, aquilo lá vai a 80. O cara quer chegar rápido. Não, não.
No paradão para ver os gols, né? Beleza. Ponto para ti. Vamos de novo. Eu tô dentro do ônibus, tá na parada, o ônibus passou, tu viu, pum. Em relação a mim, em relação a mim, tô dentro do ônibus. Em relação a mim, tu tá em movimento ou em repouso? Na parada. Eita, vamos lá. Em relação a outra, ó, segunda questão. Em relação a mim, tô dentro do ônibus, tá na parada. Em relação a mim, tu tá em movimento ou em repouso? Os dois caras falaram o seguinte: tu tá em repouso e parado. E eu vou dizer para vocês o seguinte: em relação a mim, quem tá na parada tá em movimento. Em relação a mim, quem tá na parada tá em movimento. Eu vi a parada passar por mim. Olha só a doideira. Olha só a loucurada. É, claro que sim. Por quê? O que que mudou, senhor? Tá louco? O pai tá louco? Não, não é isso. Mudou o que agora? O referencial, galera. Vocês têm que cuidar o referencial. No primeiro caso, o referencial era quem? A parada, tu na parada. E agora no segundo caso, o referencial sou eu. É verdade mesmo, verdade verdadeira, que nem diz, que nem diz minha mãe. Verdade verdadeira. Agora o referencial sou eu. Então, o que que tu vai fazer quando tu tiver a questão de movimento ou repouso? Te coloca no lugar do referencial, cara, para te saber se alguma coisa está parada ou está em repouso ou em movimento. Em relação a mim, a parada está em movimento, que eu tô aqui no ônibus, ó. Ó, a parada tá aqui, ó. Ó, eu vi a parada passar, beleza. Sacaram a jogada? Agora, então, no primeiro caso, o ônibus está em movimento. No segundo caso, a parada está em movimento. Agora um outro. Em vez de tu estar na parada, tu tá sentado do meu lado no ônibus aqui. Tá, ó, tá sentado do meu lado dentro do ônibus. E o seguinte, o ônibus está 60 quilômetros por hora. Ah, loucão. 60 quilômetros por hora. Em relação a mim, tu tá em movimento ou em repouso? Tu tá em repouso, isso aí, show de bola. Mataram. Mataram a cobra. No ombro do velho aqui, ó. Dormindo aqui, ó. Muito fiz isso. Podre de cansado, servir. Dormia no ombro dos caras, velho. Os caras me empurravam assim, de, tá, me deixa, né? Fiz muito isso quando era guri. Aqui, ó. Ou caía, ou eu dormia no ombro do cara, ou o seguinte, caía no corredor, velho. Caí umas duas vezes assim, me acordava com vergonha, né? Botava, sim, né? Bah, cara, assim, ó, podre de cansado. Vamos lá. Matamos então movimento e repouso, beleza? Seguinte, seguinte. Vamos lá. Ahn, trajetória. Trajetória. Escreve aí trajetória. O que que é trajetória? Conceitinho de trajetória. Caminho percorrido pelo ponto material. Trajetória. Caminho percorrido pelo ponto material. Beleza. Vamos para outros dois conceitos bacanas aí de cair na prova. Seguinte, escreve assim, ó, separado, escreve aí. Ponto material e corpo extenso.
ponto material e corpo extenso. Conceitinho de ponto material para ti, tá? Vamos lá. Ponto material, então. É, o, é um corpo cujas dimensões é um corpo cujas dimensões são insignificantes em relação ao movimento. Ponto material. É um corpo cujas dimensões são insignificantes em relação ao movimento. Fechou. Vamos para o corpo extenso. Corpo extenso. Quando não for possível desprezar as dimensões do corpo. Corpo extenso. Quando não for possível desprezar as dimensões do corpo. Anotaram? Beleza. Então é o seguinte, ó. Vamos montar um cenário para ti aqui que é o seguinte, a gente vai, vamos à praia. A gente vai pro Balneário Arroio do Silva. Vocês conhecem Balneário Arroio do Silva? Quem é que conhece aí o Balneário Arroio do Silva? Ninguém. Prefere que então começou a chinelagem. Eu sabia. Sempre tem esses caras. Começou a chinelagem. Aqui, ó. Morro dos Conventos. Quem é que conhece aí? Araranguá. Quem é que conhece? Não, vou te falar, cara, assim, ó. Se eu falar pra ti assim, ó, Rei do Peixe, é, Centrinho, aí os guri tudo conhecem essas vacalhação aí. Aí, a Mercado Assum, aí todo mundo conhece. Agora o cara quer fazer uma aula legal aí, ó, fala, vocês não conhecem. É só pra me detonar. É só isso. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos supor que a gente vá pra praia. A gente vai pra praia e a gente pega a Freeway. Vamos pra praia, né, galera? Não tem nada de IRS 040. Vamos pra praia. Vamos pegar a Freeway. 101 ali. Vamos lá. Vamos pra Santa Catarina. E vamos supor que a distância daqui até a casa que a gente vai ficar seja 300 quilômetros. 300 quilômetros. Bom, nós vamos de carro. Então, vamos pegar um carro. Só que é o seguinte, a gente vai pegar um carro mandando. Não tem nada de fuca. Vamos pegar um lance assim que é o seguinte. Vamos pegar uma Amarok. Pode ser? Todo mundo conhece carro aí? Amarok. Vamos pegar uma Amarok. Tem um maior que a Amarok ou não? Dodge Ram eu acho que é maior, né? Qual é o carro maior aí? Amarok ou Dodge Ram? Kombi. Aí tu enfraquece a amizade, né, velho? Aí tu já me.
Aí tu já te passou muito agora. Ó, a gente vai de Amarok. Vamos de Amarok, tá? E daí, olha só, prestem atenção. Até nas piadas do prof tem que prestar atenção, que é o seguinte. A gente vai sair de Viamão e vai para uma praia e daqui de Viamão até a praia são 300 quilômetros. E a gente vai de Amarok, que é um carro grande. Beleza. Saímos de Viamão, chegamos lá. Quando a gente chegou lá, tinha garagem. Só que o seguinte, ó, a garagem foi feita por um Fuca, tá? E a gente, não, é o seguinte, o carro não vai ficar no sereno. Colocamos o carro dentro da garagem. Ah, ele entrou assim, ó, rentezinho assim, ó, bem apertadinho na garagem. A gente não conseguia nem abrir a porta assim para sair do carro. A gente saiu pelo teto solar. Ah, te liga, o pulo do gato é agora. Saímos pelo teto solar, não conseguimos abrir a porta. O carro tá bem justo a garagem. Ponto final. Entenderam o cenário? Entenderam a questão? Todo mundo entendeu aí? Sim ou não? Sim, foi. Beleza. Olha só então agora. Na freeway, na freeway, o carro ele é um ponto material ou um corpo extenso? Corpo o quê, ô Patrick? Ah, o corpo. O que é isso? Corpo extenso. Na freeway ele é um corpo extenso. Tá, beleza. E. Hã? Tá, então é o seguinte. E na garagem, que o carro entrou apertadinho, ele é um corpo extenso ou um ponto material? Não sei, meu. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Tu vê a distância que a gente. Olha o deslocamento que a gente vai fazer de Viamão até esse lugar aí imaginário. São 300 quilômetros. Na freeway, cara, 300 quilômetros. Aquela Amarok, por mais grande que seja, por maior que seja o carro, ele é insignificante em relação ao movimento. Ele não é nada, aquele carro. Em 300 quilômetros, cara, não é nada, é insignificante. Tem, tem tanto valor quanto qualquer outro carro dentro da freeway ali andando. Agora, na garagem, exatamente, exatamente, Patrick. Matou a pau. Na garagem, eu não posso desprezar o tamanho dele. Tem muito valor o tamanho. Então, na garagem, ele é um corpo extenso, porque eu não posso desprezar o tamanho do corpo. Percebe? Então, na garagem, ele é um corpo extenso. Mas lá na freeway, com toda aquela dimensão de estrada, ele é um ponto material. Ele é insignificante em relação ao movimento. Beleza? Entenderam essa paradinha aí? Sim? Beleza. Olha só,
Presta atenção na telinha agora aqui. Presta atenção na telinha. Não olha para mais nada. Só olha para mim aqui. Seguinte, vou fazer uma contigo aqui. Olha essa questão aqui, ó. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Verdadeiro ou falso? Repete de novo, por favor, senhor. Com certeza. Te liga. Olha só. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Verdadeiro ou falso? Falso. Acertou. Porque olha só que bacana, o que que tu vai escrever aí? O que que é interessante nessa questão? Sobre sobre o repouso absoluto. Não existe repouso absoluto. E quem tá falando, quem falou isso não foi o Prof. Márcio. Quem falou isso foi Einstein, Albert Einstein. Então, não existe repouso absoluto. Um objeto sempre vai estar em movimento em relação a algum referencial. Olha só que massa. Então, não existe repouso absoluto. Beleza? Por isso que é falso. Agora, presta atenção. Outra. Te concentra aqui, ó. Olho no olho. Olha aqui, ó. Uma espaçonave viajando no espaço sideral é um corpo extenso. Verdadeiro ou falso? Ó, Marcos disse que é verdadeiro. E o resto da rapaziada aí? Senhor, repete de novo, por favor. Repito, te liga. Uma espaçonave viajando no espaço sideral é um corpo extenso. Verdadeiro ou falso? Falso. Ah, tu voltou atrás, é? Evidentemente que é falso. Olha o tamanho do espaço sideral. Por maior que seja a espaçonave, olha o tamanho do espaço sideral. Pelo menos a parte que tu consiga enxergar, porque é gigantesco. É insignificante, cara. Nesse caso, a espaçonave ela é um ponto material, correto? Agora, por exemplo, se essa mesma espaçonave pousasse no, no estacionamento do Carrefour ali, seria um corpo extenso, né? Pô, um baita no bagulhão daquele. Não sei nem se conseguiria, mas tô viajando aqui. Para que tu entenda que é o seguinte, tu tem que te ligar no cenário. Então, evidentemente, que qualquer coisa no espaço sideral é um ponto material, nunca vai ser um corpo extenso, né? O espaço sideral, ele é gigantescamente maior que qualquer coisa, né? Ok? E essa aqui, ó. Olha a outra agora aqui. Uma formiga é certamente um ponto material. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Falso também? Qual é a,
Qual é a grande pergunta nessa questão aí que tu tem que fazer? Depende, cara. Essa é a palavra. Depende. Em relação ao que a gente está falando? Percebe? Uma formiga é certamente um ponto material. Depende. Em relação ao meu pé, 42, certamente um ponto material. Piso sem querer, mato ela. Mas em relação a um grão de areia, por exemplo, ela é um corpo extenso? Depende. Ó, boa, né? Sabia que vocês iam gostar dela. Isso que eu fiz. Olha só essa parada aqui, ó. Se liga. O Sol se move em relação à Terra. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não, cara, verdadeiro. Te liga. Tu tá lá no gasômetro com a tua guria. Tu não vê o sol se movimentar sobre ti desde de manhã, meio-dia, ele tá aqui em cima de ti, ó. E depois ele vai o pôr do sol lá, o pessoal tomando chimarrão. O sol se move em relação à Terra? Verdade. É verdade. Te liga no referencial. Opa, opa. Te liga no referencial. O sol se move em relação à Terra? Em relação à Terra? Te coloca na Terra. Aliás, tu não pode sair dela, né? A Terra é o referencial. Muito bem. E tu não vê o sol se mover? Claro que tu vê. Tu não é cego? Um cego não consegue ver, mas tu consegue. Evidente que o sol se move em relação à Terra. Nesse caso, a Terra é o referencial. Isso que você tem que se ligar, cara, na questão para vocês não ratear. Te coloca no lugar que a questão tá falando para te colocar. Não fica viajando, não. Beleza? Olha só outra. A Terra está em movimento em relação ao Sol? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não tem que pensar nada, cara. Só vai ter que te colocar lá no Sol, vai te queimar, hipoteticamente, né? Então, mas olha só. A Terra está em movimento em relação ao Sol. Vai lá pro Sol. Tu não vê a Terra fazer isso aqui, pô? Movimento de translação, não é? É isso. É isso aí, tá? Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Pegou bem essa parte aí. Galera, deixa eu falar mais alguma coisa para ti. É o seguinte, ó. Deslocamento. Anota aí. Deslocamento. Deslocamento é delta S. Vocês estão ligados no delta? O delta é uma letra assim, ó. Parece um triângulo. Quando tu olhar nos livros, vai ter assim, ó. Delta S. Delta. Delta é uma letra grega que ela significa variação. Variação. Variação do que, professor? No caso de deslocamento, é de posição, né? Variação de posição. O que é variação de posição? Deslocamento. Delta S. Tá? Olha só que tria. O que é deslocamento? Anota aí, deslocamento. É a variação do espaço escalar de um móvel ao longo de uma trajetória. Deslocamento é a variação do espaço escalar de um móvel ao longo de uma trajetória.
A prova pode pedir para te calcular o deslocamento. Pode pedir. E tu vai saber fazer, que é o seguinte, ó. O deslocamento é ΔS. O que é o ΔS? Como é que tu calcula o deslocamento? É a posição final menos a posição inicial. Então, na fórmula, se tu quiser escrever a fórmula aí, tu escreve aí ΔS, bota aí triângulozinho, né? O delta e um S igual a S menos SO. O que é isso, prof? Tá maluco? Olha só. Deslocamento é posição final menos posição inicial. Foi? Então, por exemplo, o cara diz assim: ah, o móvel saiu do ponto A, 0 km, e foi até o ponto B, 20 km. Qual é o deslocamento? Vai ser a posição final, 20 km, menos a posição inicial, 0 km. 20 menos 0, 20. Então, o deslocamento vai ser 20 km. Tá? Vamos lá. Velocidade. Vamos para velocidade. O que é velocidade? Velocidade é o seguinte, ó. Vou até botar para ti aqui no Messenger a fórmula da velocidade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Isso aí é velocidade, ó. Velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo. O tempo é delta T, né, galera? Delta T. É variação de tempo, não é o tempo cru ali, é variação de tempo. Porque, claro, né, se a posição varia, também o tempo varia. Então, vamos pôr os pontos numa reta numérica, A, B, C e D. O tempo em A é diferente de B, diferente de C, diferente de D. Não vai ser o mesmo tempo para todos os pontos, né? Consegue entender que o móvel está andando? Se ele está andando, o tempo que ele tinha no A foi, ó, outro tempo aqui, outro tempo no C, outro tempo no D. Então tem uma variação de tempo aí, que tu também pode calcular. Ah, senhor, como é que eu vou calcular a variação de tempo? Pô, que nem tu calculou a variação de. Que nem tu calculou ΔS, que nem tu calculou o deslocamento. É o tempo final menos o tempo inicial. Tu vai encontrar o ΔT, tá? Foi. Galera, o negócio é o seguinte: a prova pode te pedir para te converter a velocidade. Como é que é isso, prof? É o seguinte: a velocidade ela pode ser. A unidade de medida de velocidade são duas: quilômetros por hora ou metros por segundo. Essas são as duas únicas unidades de medida de velocidade. Tá bom? Muito bem. Então a prova pode te dar um valor de velocidade em quilômetros por hora e te pedir quanto que vale em metros por segundo. Ou vice-versa. Te dá um valor de velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo. E pede para ti quanto que vale esses 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Entenderam? Então, como que tu converte? Beleza. Então é o seguinte, ó.
como é que tu vai converter? De quilômetros por hora para metros por segundo, tu vai dividir por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, tu vai dividir por 3,6. Então, a prova vai te dar o valor de quilômetros por hora. Tu vai dividir esse valor por 3,6. O resultado vai ser o quê? Metros por segundo, tá? Agora, se a prova te der a velocidade em metros por segundo e pedir para ti quanto que vale essa velocidade de metros por segundo em quilômetros por hora, tu vai multiplicar por 3,6, tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Fechou? Já sabe converter. Chama na calculadora e já era. Fechou? Vamos lá. Próximo aí que a gente vê, aceleração. Aceleração. Vamos nessa, que eu tô embalado, cara. Tô embaladaço. Vamos lá, meu, que eu tô com fome. Quero jantar, cara. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aceleração. O que que é aceleração? Anota. É a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Vou escrever lá para ti, lá no Messenger, a fórmula. Qual é o conceito é esse? É a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Então, a aceleração, como é que eu vou fazer a fórmula? Vai ser assim, ó. Aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. Aí, ó. Aceleração é isso aí, ó. Galera, tranquilaço? Anotou as coisas todas que eu falei para ti? Foi? Beleza. Seguinte, ó. Vamos anotar aí, ó. MRU. Do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, eu vou comentar contigo só as características gerais do movimento, que é o que vai te dar bastante coisa aí para ti fazer a prova. Então anota aí o seguinte, ó. O que que acontece no MRU aí para te anotar? Velocidade constante. Velocidade constante. Outra coisa. Aceleração nula. Claro, né, galera? Se a velocidade é constante, não vai ter aceleração. Então, aceleração nula. O que significa aceleração nula? Aceleração igual a zero. E o outro agora, é uma frase maiorzinha. São percorridas distâncias iguais em tempos iguais. São percorridas distâncias iguais em tempos iguais. Fechou? Foi?
Posso repetir, tranquilo. São percorridas distâncias iguais em tempos iguais. Beleza? Beleza. Ó, anota aí. MCU, que é o movimento circular uniforme. Vou te dar as características gerais dele também, porque eu quero falar de período e frequência contigo, tá? Seguinte, anota aí. A trajetória do móvel é uma circunferência. A trajetória do móvel é uma circunferência. Ó. Tá? Bueno. Próximo. Aqui, ó. O módulo da velocidade é constante, igual o MRU, né? O módulo da velocidade é constante. A aceleração centrípeta é diferente de zero. Qual é a aceleração centrípeta? Aquela que puxa para o centro, né? Anota aí para ti não esquecer a aceleração centrípeta. Diferente de zero, né? É a aceleração dirigida para o centro da circunferência. Senhor, repete de novo para mim, por favor. Claro, olha aqui, ó. Aceleração centrípeta é diferente de zero. E daí vai. Agora eu vou dar o conceito de aceleração centrípeta. É a aceleração dirigida para o centro da circunferência. Foi? Olha só. Dois conceitos aí que estão no MCU: período e frequência. Vou começar pelo período. Anota o período aí. É o tempo em que o móvel executa uma volta completa. Período é o tempo em que o móvel executa uma volta completa. Frequência. O que é frequência agora? É o número de voltas na unidade de tempo. Ô, professor, Manda. depois você repete ali o tempo móvel completa da frequência ali. Período. Não, tá. É o Anota, tempo, anota o período aí. Período. período. Não, É período eu o. botei período de frequência. Mas Ó, eu. período é uma coisa e frequência é outra. Não, Período tranquilo. é Aham. o tempo em que o móvel executa uma volta completa. Fechou? Uma volta completa, tá? É isso que faltava, tá? Beleza. Uma volta completa. Ou Uhum. seja, ó, fez isso aqui, ó, fechou uma volta completa. Esse é o período. Sim, sim. Tá ligado? Agora, frequência. Frequência é o número de voltas na Uhum. unidade de tempo.
É a famosa rotação por minuto, né? RPM, O número de voltas na unidade de tempo. tá falhando na internet aqui. Ah, hoje o tempo tá ruim, né, cara? Daí falha em vários lugares aí. Tá muito frio. Eu moro numa descida aqui perto do mato aqui, Não, mas daí é mais por causa que tá estranho, o tempo tá estranho, já como estraga a internet de uma galera aí. Bueno, o que eu tenho que ver contigo mais? Ondas, né? As ondas é o seguinte, galera, tu escreve, onda é tiro curto, que é o seguinte, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Uhum. Qual é a diferença entre as duas? A mecânica ela vai precisar de um meio material para se locomover, enquanto que a eletromagnética não, tá? Então, por exemplo, tu tá me escutando aí, né? Então, o que sai da minha voz é o som da minha voz e tu consegue escutar. Por quê? O som é uma onda mecânica. O que isso significa? Precisa de um meio material para se deslocar. O que há entre a minha boca e, a, e o celular aqui? Aqui, o ar. Tem ar aqui, né? Então, o ar é um meio material, ok? Por isso que tu consegue me escutar. Se não tivesse um meio material, não teria possibilidade de tu me escutar. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica. Diferentemente, por exemplo, do raio do sol, né? Os raios ultravioletas são ondas eletromagnéticas. Não precisa de um meio material para se locomover. Tanto que não tem, de fato, entre o espaço sideral, o Sol, o espaço sideral e o planeta Terra, a gente não vai ter um meio material ali. O que tem ali é vácuo, que é a ausência de ar. Beleza? Então, se a prova, se a prova te perguntar, pega a ideia. Se a prova te perguntar, se ela disser para ti que precisa de um meio material para se locomover, então é uma onda mecânica. Se não precisa de meio material, é uma onda eletromagnética. Então, nas ondas mecânicas, pode botar exemplo aí, ó. O som, a onda numa corda, por exemplo, tu pular corda, né? É uma onda mecânica também. E nas eletromagnéticas, a luz, a luz, ondas de rádio, raio-x, raios gama, raios cósmicos. Olha só, tô me puxando aqui. É, são exemplos de ondas eletromagnéticas. E para finalizar, galera, tu anota aí efeito Doppler. Efeito Doppler. O efeito Doppler é o lance aquele que acontece com as ambulâncias ou com os carros de polícia, com as viaturas, né? Quando passam por nós. Quando ele está bem Sim. longe, assim. Te liga de novo no efeito sonoro. Quando chega perto de ti, o som fica mais forte. Quando ele está mais distante, o som fica mais fraco. Mas não é o cara baixando o volume no rádio ali para a sirene ficar mais alto, não. O volume dela é o mesmo. O que muda é a posição dele com relação a nós, né? Esse é o efeito Doppler. Então, tu vai anotar, tecnicamente falando, tu anota aí o seguinte.
quanto mais perto da gente o som, ele fica mais agudo, porque a frequência é maior. Então, quanto mais perto que o som fica mais agudo, a frequência é maior. Quanto mais distante, o som fica mais grave e a frequência é menor. Fechou, meu povo? Hoje foi, meu. Hoje foi pancada, né? Eu sei, mas é que é fogo, né, meu? Repetir, cara, e agora não, nem sei o que eu te falei mais. Efeito Doppler? Não, o negócio é porrada, vocês acham que é brincadeira? Não é nada, meu. Seguinte, ó, efeito Doppler. Quanto mais perto, é frequência maior, som agudo. Quanto mais distante, é frequência menor, som grave. Pegou? Beleza. Seguinte, duas questõezinhas aí para te mandar pro colégio. E daí vamos se despedir e vamos jantar e já era. O por hoje deu, pessoal. Vamos lá. Eu quero saber. Anota aí, primeira questão. Número 1. Qual a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial? Diferença de? Grandeza escalar e grandeza vetorial. Desculpa, professor, é escalar e o que mais? E vetorial. É isso aí. Boa. Boa, galera. Questão número 2. Qual a diferença de onda mecânica e eletromagnética? Feitoria? Diferença de onda mecânica e Eletromagnética. Magnética. feito brick. Obrigado, professor. Até a próxima aula, hein? Boa noite, galera. Valeu, valeu.